Olá pessoal, a gente está aqui na casa do pastor Carlos, homem de Deus. Amém. A gente vai tomar mais um cafezinho aqui com o pastor e hoje vamos conversar um pouquinho com ele, entender um pouquinho da história dele. Mas antes de mais nada, o senhor pode orar, pastor? Posso sim, será um prazer. Senhor nosso Deus, Pai Santo querido, nós colocamos agora, meu Pai, essa entrevista diante do Teu altar. Ou então com o pastor Carlos, Amém. um homem de Deus, um homem que eu respeito e admiro muito. Que bom. E a gente, nessa oportunidade aqui de bater um papo com os pastores, né, a gente cria esse canal, né, essa proximidade, que pela correria dos pastores acaba que eles não têm muito tempo para estar dando seu testemunho, porque tem que cuidar das ovelhas, né, pastor? É verdade. Mas a gente tem curiosidade, enquanto ovelha a gente quer saber. Será que o pastor já nasceu pastor? Será que ele se converteu no ventre da mãe dele? Será que é um processo diferenciado das outras ovelhas? Como é que foi seu processo de conversão? Como que o senhor recebeu Jesus como seu salvador? Eu nasci num lar culturalmente católico, né? Meus pais se diziam católicos, né? Embora não fossem praticantes. Eu fui criado numa escola católica, eu fui educado no Santa Rosa de Lima, né? Então eu fiz a minha primeira comunhão, né? Em primeiro momento eu fui batizado ainda, né? Recém-nascido, como hábito, né, dos católicos. Depois eu estudei meu primeiro grau todo, né, meu primário, naquela época se dizia ginásio, né, no Santa Rosa de Lima. Fiz a minha primeira comunhão, não cheguei a ser crismado, então eu também me intitulava católico também, culturalmente dizendo. Quando chegou a fase aí da adolescência, né, entre 17 e 18 anos, eu me enveredei pelo caminho das drogas, de usar drogas e tudo, e logo em seguida eu comecei a vender drogas, né? Então foi um processo muito longo na minha vida, né? Eu comecei a vender drogas mais ou menos em torno dos meus 18, 19 anos, e foi até os 32, até os 33 anos, até a minha conversão, né? Então, nesse período, minha mãe se converteu, apenas ela, em 1994, né? E daí começou toda uma batalha, né? Uma batalha espiritual, porque através da conversão dela, houve o discernimento dela, né, de orar para que eu viesse a me converter, né? Houve um clamor, né, das irmãs, das companheiras, das amigas dela, que oravam, né, incessantemente para que eu viesse me converter. Depois uma tia minha, irmã dela, também se converteu e também orava muito pela minha vida. Eu me lembro que eu fui uma vez fazer uma visita, né, para essa minha tia. Ela era assembleana na cidade de Monte Alegre do Goiás, e como eu levava uma vida completamente, né, distante da presença de Deus, a minha conduta era uma conduta recheada de rebeldia, né, de uma conduta que era agressiva, né, que era realmente assim, que chamava atenção, né, porque eu era muito rebelde, eu era muito desobediente, eu era muito violento. E essa minha tia viu, né, todo aquele meu comportamento na cidade dela. Eu passei ali alguns dias, né, e bebia, e briguei, fiz, aconteceu, e Deus colocou no coração dela, juntamente com as irmãs da igreja dela, de orarem incessantemente. Elas colocaram o meu nome no livro, né, de oração, no caderno de oração da Igreja de Assembleia de Deus, lá de Monte Alegre, e elas oraram durante 15 anos.
Eita, Jesus. Elas oraram durante 15 anos pela minha conversão, né? Então, era minha tia orando de lá, junto com as irmãs da Assembleia de Deus, era minha mãe orando daqui, né? Então, quando foi em 2001, né? Eu já estava no tráfico há muitos anos e eu havia mudado para Fortaleza para fugir de ser preso, né? A polícia aqui já tinha jurado que iria me prender, né? E eu saí daqui, não havia naquele momento nenhum decreto, um pedido de prisão, não existia. Mas havia uma promessa do delegado, né? Havia aqui uma delegacia na época, né? Uma delegacia, talvez exista até hoje, né? Especializada, né? No combate das drogas. E esse delegado havia ido num estabelecimento comercial que eu tinha, e ele foi com vários agentes, eles fizeram uma revista, uma busca muito minuciosa, mas não encontraram nada, né? E ele me prometeu, falou, olha, hoje eu não te prendi, mas eu vou te prender. Eu vou ficar no seu pé até te prender. Mediante aquela promessa, eu sabia que... Eu senti que ele iria ficar realmente, que ele estava determinado, né? Ele estava obstinado em me prender. Então eu resolvi mudar, e fiquei em dúvida se ia para o Rio de Janeiro, se ia para Fortaleza, né? A princípio eu ia para o Rio, mas um amigo meu insistiu para que eu fosse para Fortaleza, dizendo que Fortaleza era muito bom, o custo de vida seria melhor, e com isso acabou que eu fui para Fortaleza, né? E é engraçado como que os caminhos e os planos do Senhor, né? Eu fui para Fortaleza com o intuito de continuar o meu negócio ilícito. Eu fui para Fortaleza para curtir a vida. Fortaleza era uma cidade, na época, né, com apelo de balada, de festa, de noitada muito grande. Tinha até um pseudônimo de ser a segunda-feira mais calorosa, mais animada do mundo. As pessoas brincavam, né? Tinha toda uma agenda de segunda a segunda, de festas, de agito. E eu falei, opa, é aqui mesmo, né? Que bom, né? E fui para lá atrás de tudo isso, né? Atrás do comércio. Você tinha quantos anos quando você foi para Fortaleza? Eu fui em 2000, eu sou de 68, então eu estava ali com 30 anos, né? 68, 88, 98, eu tinha 32 anos, né? Eu tinha 32 anos, mas deixa eu ver, não tá batendo porque quando eu fui preso eu tinha 33. Tá certo. Demorou 1 ano e meio, tá certo. Eu tinha 32 anos quando eu fui para Fortaleza, né? Atrás desse comércio ilícito, dessa situação muito aprazível que aparentemente seria, né? E depois de 1 ano e meio nessa vida, eu fui preso. Os traficantes locais foram, com a minha chegada, eu tomei o comércio local porque a minha droga era uma droga mais potente, melhor, e tomei um pouco o espaço deles e eles se juntaram com o intuito de me destruir. O intuito deles de me destruir era me entregar para a polícia, né? E eles me entregaram para a polícia, né? E eles comemoraram quando eu fui preso, né? Eles acharam muito bom, né? Porque eu era tido aquele playboy que tinha saído de Brasília para ir para lá e ter tomado o espaço deles. E eles comemoraram muito, ficaram muito felizes quando eu fui preso. Não sabia eles que era um plano de Deus. Amém. Não sabia eles que eles estavam sendo um instrumento do Senhor. Serviram para Não sabia eles que eles estavam sendo um vaso nas mãos de Deus, porque mediante a minha reclusão, mediante a minha prisão, tudo mudou, né? Absolutamente tudo mudou, né? Desde o início, os policiais que me prenderam na minha casa não queriam me prender, queriam dinheiro, né? Eles queriam dinheiro, eu tinha para dar, mas não tinha em casa. Fiz uma proposta para ir no banco no outro dia seguinte.
ofereci o carro que eu tinha, mas eles queriam mesmo dinheiro naquele momento, né? E como eu não tinha o dinheiro dentro de casa para oferecer, para poder negociar com eles, eles resolveram me prender. E aí começa aí um processo, um agir de Deus, né? Um agir completamente do Senhor. Eu me lembro que naquele dia eu liguei para uma pessoa para poder ir lá levar um dinheiro para mim, o telefone dessa pessoa só dava ocupado, ou seja, Deus não permitiu que houvesse a negociata que eles haviam proposto para mim. Você não ia se livrar da prisão naquele dia. Não ia, não era da vontade do Senhor. Então, todas as portas se fecharam, Deus endureceu o coração deles, para que eles não recebessem no outro dia. Deus não permitiu que a pessoa que pudesse, naquele momento, me socorrer, atendesse o telefone dela nunca estava ocupado. Mas naquele dia, durante 40 minutos, o telefone dela deu ocupado. Eita. Durante 40 a 45 minutos, sem nenhum exagero, o telefone dessa pessoa deu ocupado. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu não poderia imaginar o que estava por trás disso, né? Então, eu fui preso e aí começa toda uma caminhada, né? Eu namorava com a Valença, minha esposa, na época era namorada, nós havíamos rompido e um mês antes de eu ser preso, 30 dias antes de eu ser preso, nós havíamos reconciliado, né? Ela, né, do mundo também, não usava drogas, mas acabou naquele meio mundano, achando que aquilo ali não era bom, mas aceitava, né? E fui dizendo aqui e ali que era bom eu sair, que ela não ia ficar comigo muito tempo, mas foi ficando, vai sendo envolvida com a situação, e a situação vai criando um ar de normalidade e tudo. Então, quando eu fui preso, nós tínhamos 30 dias que havíamos reatado o nosso namoro, e ela resolveu continuar me visitando. Ela resolveu continuar me visitando. Quando passou 30 dias que eu já estava preso, eu me lembro que um dia eu estava muito triste mesmo. Eu me lembro que eu tinha saudade do apartamento onde eu morava, das coisas materiais. Eu morava num apartamento de frente para o mar, com 4 quartos, todo suíte. Eu tinha saudade dos restaurantes, das roupas. Eu era completamente apegado às coisas materiais. Completamente. E aquilo ali doía na minha alma, tá, naquele negócio. Porque da noite para o dia eu morava num apartamento de 4 quartos, todos com suíte de frente para o mar. E no outro dia seguinte, eu estava numa cela com 30 pessoas. Passado alguns dias eu saí da delegacia, fui para o presídio, já saí daquela superlotação, mas era um ambiente hostil, era um ambiente pesado, era um ambiente de opressão, embora que, pelo fato de eu vender drogas, de eu ter sido vendido, de eu ter sido preso como traficante, a cadeia me recebeu muito bem, porque os detentos ficam lá assistindo tudo que passa na TV, daqueles programas barra pesado, você aparece, eu apareci. Então, quando você chega na cadeia, os detentos sabem qual foi o artigo. Eles sabem o porquê que você está ali. E dependendo do artigo, ou você é muito bem recebido pela cadeia, ou a cadeia quer te matar, né? Depende do artigo. Então, o artigo como ladrão, sequestrador, traficante, são artigos bem conceituados. Então, quando eu cheguei lá, eles me receberam muito bem. Se eu falar que eu fui recebido hostilmente, que eu passei por algum problema ali, naquele primeiro momento, de ter sido mal recebido, de forma alguma. Fui extremamente bem recebido. Mas aí, alguns dias que eu estava lá na cadeia, veio essa tristeza, veio essa angústia, veio essa opressão, veio esse peso, né? Apesar de eu ter sido bem recebido, é um ambiente que você é vulnerável, acontecer qualquer coisa contra a sua vida a qualquer momento, né? As pessoas lá matavam uma outra porque o cara tinha visita e ele não tinha, porque o cara recebia comida no dia de visita e ele não tinha, porque ele tinha um tênis melhor e ele não tinha. Então, a qualquer momento poderia virar uma situação de risco contra a sua vida, né? Então, passando alguns dias, né, eu estava num dia muito triste, muito angustiado, muito deprimido,
E lá tinha um trabalho dentro da cadeia, por isso que eu sempre amei muito visitar os presídios. Lá tinha um trabalho dentro do presídio, uma igreja, onde havia culto todos os dias, de segunda a segunda. Então, quarta e domingo era dia de visita. Então, nesses dias de quarta e domingo, nós tínhamos os irmãos de fora que nos visitavam e faziam culto. E durante os dias da semana, sem ser quarta e domingo, tinha o culto dos próprios detentos. Tinha lá uma cela que era só dos irmãos, e esses irmãos conduziam o trabalho ali todos os dias. Aí nesse dia, que eu não me lembro qual, mas não era nem quarta e nem era domingo, era um momento que só estavam os detentos, eu ouvi a palavra e eu sou sincero em te dizer que não foi a palavra, não foi absolutamente nada do que um socorro para sair daquela situação, porque eu via aqueles irmãos que estavam presos como eu e batendo palma e cantando e felizes, e eu via no semblante deles uma paz, que isso me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso dessa paz, eu preciso estar como eles. Eu não aguento sozinho. Do jeito que eu estou, eu vou pirar. Do jeito que eu estou, eu vou enlouquecer. Então isso aí que eles estão carregando, esse semblante de paz, esse semblante de alegria, isso me atraiu. Eu não me lembro, se você perguntar qual foi o texto, eu não tenho nem ideia. Eu falei, eu quero essa paz que eles têm. Aí na hora que eles fizeram o apelo, eu levantei a mão, sem nem me lembrar em absolutamente nada que foi pregado, mas apenas a condição de um semblante leve deles. E aí eles pediram para eu entrar, eu me lembro como se fosse hoje, estou voltando ao tempo, né? Muito emocionante mesmo. Eu me lembro que eu estava sem camisa, estava só de bermuda, Fortaleza é uma cidade muito quente, né? E eles pediram para que eu entrasse, era uma igreja aberta, mas ela era cercada ao mesmo tempo. Eu falei, não posso entrar, eu estou sem camisa. Né? Como é que eu vou entrar na igreja sem camisa? Eles, você pode entrar. E eu entrei e pediram para que eu ajoelhasse, eu ajoelhei, eles impuseram a mão sobre mim, oraram por mim, e naquele dia eu aceitei a Cristo. Foi que dia, pastor? Foi em setembro de 2001. O dia exato eu não lembro, só lembro que era setembro de 2001. Mês do seu aniversário. Mês do meu aniversário. Exatamente, mês do meu aniversário. Eles oraram por mim e naquele momento eu senti algo. Eu não sei te explicar o que eu senti. Eu sei que eu senti algo. E eu sei que a partir daquele dia tudo mudou. Embora eu não tenha ouvido exatamente a palavra, eu sei que naquele dia eu cheguei numa cela, eu dividi uma cela com outro, porque como eu tinha uma condição financeira razoável, eu paguei para estar numa cela só eu e um outro, e esse outro era um homicida completamente, como a gente dizia naquela época, atribulado, ímpio, difícil convivência. Aí eu me lembro que naquele dia que eu aceitei a Cristo, passado alguns dias eu virei para ele e falei assim, não vou mais fumar maconha, não vou mais usar drogas. Ele falou, eu duvido, todo mundo diz isso. Eu falei, e eu ainda tinha drogas, eu ainda comprava lá dentro. E eu falei, esse vai ser o último cigarro de maconha que eu fumo. Eu ainda fumei sem vontade de fumar. Eu ainda usei sem mais nenhuma vontade. Se você perguntar por que eu fiz, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ainda usei, ainda sem vontade, e algo dizendo comigo dentro, isso já não faz parte da sua vida, isso já não faz parte da sua existência, eu não tenho isso para você. E eu ainda ignorei um pouco aquela voz que dizia dentro de mim, e pela teimosia, que era um sinal característico da minha personalidade, ainda fiz, mas sem vontade. Ou seja, o seu espírito já estava regenerado. Já. Você não tinha mais necessidade daquilo, não tinha mais prisão, mas a transformação, a metanoia ainda não tinha ocorrido completamente, e você vai meio que no piloto automático e vai e faz. Por uma questão costumeira. Isso é tremendo, hein? Por uma questão costumeira. Fui, fiz, e foi a última vez. Glória a Deus. E foi a última vez, em setembro de 2001. E aí começou uma batalha muito espiritual entre eu e esse rapaz,
Porque eu acordava todos os dias de noite, chorava e acordava ele. E ele ficava indignado comigo. Oh, meu Deus. Ele ficava transtornado. Ou seja, um homicida, um assassino na mesma cela que o senhor e o senhor perturbando o som. E eu perturbando, e eu muito valente também, né? Oh, E eu muito valente também, porque eu era muito valente. E ele, às vezes, começou a me agredir verbalmente, né? Dizendo que eu tinha que ir embora dali. E eu falava que não iria, que eu tinha pago, que ele tinha que devolver meu dinheiro, então. E começou aquela situação, e eu não abria mão de orar, mas eu ficava, na maioria das vezes, calado. Na grande maioria, porque eu já estava me convertendo, eu ficava calado. E engolia o sapo. Até que teve um dia que eu levantei, muito embravecido, porque eu ainda estava no processo de conversão, e eu parti muito para cima dele, e ele ficou com um pouco de receio. Mas aí eu entendi que não poderíamos mais conviver ali, né? Então, os irmãos da igreja me levaram para a cela dos irmãos e eu comecei a conviver na cela dos irmãos, né? E aí foi um princípio muito legal. Em pouco tempo, assim que eu tinha me convertido, dias, esqueci desse detalhe que é muito relevante, Valessa foi me visitar, eu falei para ela, Valessa, eu me converti. Agora eu sou crente. E assim, foi mais ou menos assim. Se você quiser continuar namorando, olha a banca. Se você quiser continuar namorando comigo, você vai ter que se converter também. Mas assim, eu não falei dessa forma, mas eu meio que eu dei a entender isso. Ela entendeu o recado. Aí ela falou, não, então eu aceito agora. Mas não foi assim não, tô brincando. E aí eu falei, vamos assistir o culto? Ela, vamos. Só que aí eu não sabia o que tinha acontecido com a Valessa. A Valessa havia aceitado a Cristo quando ela tinha 16 anos, quando o irmão dela morreu afogado. Ela estava desviada do evangelho. Ela havia aceitado a Jesus Cristo de coração, mas como a família é muito católica, como ela dependia de alguém levá-la para a igreja, porque o lugar onde ela morava era longe, era distante, e ela precisava de um incentivo. Sim. A pessoa que pregou para ela, a ex-namorada de do irmão dela que morreu afogado, levou ela algumas vezes para a igreja. Só que não deu, por causa da distância, não deu continuidade. E com isso, normalmente, ela foi esfriando até que voltou para o mundo. Né? Só que quando ela foi para o culto lá dentro da cadeia, que ela ouviu a mensagem, eu me lembro até hoje, uma missionária levantou, parou na frente dela, falou em línguas estranhas, falou, mulher, o teu dia é hoje. Ela começou a chorar copiosamente e se reconciliou. Ela até não teve uma atitude de reconciliação, não, ela teve uma atitude de conversão mesmo. Sim. Ela falou, aceito, e aí ela se converteu também ela foi impactada também pela palavra, pelo apelo, e aí aí começamos a andar juntos. Aí começamos os dois, quase que do zero, porque quando ela se converteu, talvez eu tinha uma semana que tinha me convertido. Então eu posso dizer que a gente se converteu praticamente juntos, né? Eu estava uma semana à frente dela, há uma semana a mais tempo de crente, né? E aí nós começamos, aí a mudança nela foi radical, nas vestes, no cabelo, né? Ela começou a ler, ela começou a comer. E eu também, eu li a Bíblia durante o período que eu estive lá. Eu fiquei lá preso entre 1 ano e 8 meses e 1 ano e 9. E esse período que eu estive lá, eu li a Bíblia 3 vezes. De Gênesis a Apocalipse, que não tinha o que fazer. Eu me lembro que os irmãos diziam para mim, os que iam visitar, irmão, aproveita esse momento, porque lá fora é tanta coisa, tanta atividade, o mundo é tão corrido, que você é privilegiado, você tem tempo aqui para ler a palavra. E eu morria de raiva, eu falava, então vem para cá, infeliz, vem para cá para tu ficar no meu lugar lendo a Bíblia, eu prefiro ficar lá na liberdade, lá nessa correria. Oh, meu Deus. Mas depois que eu saí, eu vi que eles tinham razão, né? E eu realmente li, me debrucei na palavra. Eu posso dizer que eu saí de lá com uma bagagem razoável para um novo convertido. É verdade. Porque eu li demais a palavra. Eu preguei demais lá dentro, porque como nós tínhamos o culto todos os dias nosso,
Então eu tinha muita oportunidade, tinha que ter, todo mundo tinha que ter, porque não dava para centralizar só em um, né? Então eu ministrei muito lá antes de sair, eu dei, né? Tive muitas oportunidades de pregar, né? E assim, eu me lembro, isso quando veio agora Valparaíso, que nós estamos ali no Valparaíso, né? Eu me lembro, Arlito, como se fosse hoje, isso veio muito forte na minha vida, na minha mente, quando nós fomos para o Valparaíso, que eu me lembro que certa vez lá no presídio, chegou um senhor, eu tinha acabado de me converter, e ele foi lá para visitar os irmãos, a cela dos irmãos. E fez aquela fila, né, para que ele fosse orar e ungir cada um de nós. Nós devíamos ser mais ou menos, variava, né? Tinha época que nós estávamos com 23, 25, tinha época que nós estávamos com 18, era rotativo, né? E ele estava lá orando e ungindo, e eu me lembro que eu era um dos últimos da fila, e eu via que todo mundo que ele orava e cochichava orando no ouvido, e que ele colocava a mão, tudo aquilo ali para mim era novo, né? Eu vi que os irmãos saíam de lá da fila chorando. Eu falava, poxa, esse irmão aí realmente é usado, né? Porque todo mundo que ele ora sai chorando, ele realmente está indo na jugular, está indo no problema, Deus está usando ele mesmo, né? E quando chegou na minha vez, ele nunca tinha me visto. Ele virou, Deus, eu creio que Deus, né, através dele virou e falou assim, eu nunca te vi, né? Lógico, ele falando, né? Você não é de Fortaleza, você não é desse estado, você é de outro lugar. E você vai voltar para esse outro lugar. Você vai voltar para esse lugar e você vai se tornar um pastor. Eita. E o seu novo convertido? Dias, recém-convertido. Veja um cajado na sua mão. Glória a Deus. E tem mais. Você vai liderar uma igreja. E essa igreja vai crescer muito. Você vai ser líder de um grande rebanho. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu fui tomado por uma emoção que eu não duvidei, mas ao mesmo tempo de eu não ter duvidado, eu achava aquilo ali impossível. Eu, pastor, liderando uma igreja, como? Não tinha a mínima perspectiva disso, né? Era algo impossível naquele momento, né? Eu estou falando de coisa de 2001, né? Quantos anos, né, se passaram? Quantos anos, quanta coisa passou por debaixo, como diz, né, o ditado popular, quanta água passou por debaixo da ponte. Verdade. Né? Então, foram momentos assim inesquecíveis. E para fechar esse trecho do presídio, desse primeiro momento da conversão, eu me lembro que em todo o tempo a nossa cela, a cela dos irmãos, havia um decreto de morte dos ímpios contra nós. É mesmo. Por quê? Porque você sabe que o estuprador na cadeia, ele é mal visto. Quando um estuprador se convertia e queria ir para a nossa cela, a gente não podia chegar e falar assim, não vem para cá porque você é estuprador. A gente estava debaixo da lei da cadeia, mas a gente procurava viver debaixo da lei de Deus. Sim. E a gente entendia que a gente não podia dizer, cara, tu é estuprador, se vira. E assim, sabe o que acontecia também? Alguns estupradores, infelizmente, os ímpios tinham alguma razão quando dizia se esconde atrás da Bíblia. Porque eles viam a possibilidade de estar conosco uma proteção. Uma proteção até divina. E os ímpios queriam que nós não permitisse aquilo. Mas como que eu poderia saber se a pessoa estava sendo tocada pelo Espírito ou se ela estava buscando apenas uma proteção? Como que eu poderia medir isso? Não tem como saber se é genuíno ou não a conversão. Só o Senhor sabe. Então a gente aceitava. Mas havia um decreto. Quando a cadeia virar, que aqui e ali virava, entrava em rebelião, a gente vai desbaratinar a cela dos irmãos e vão passar o cerol em todo mundo. Era essa a linguagem. E aí eu me lembro que havia já tantas e tantas ameaças, mas ao mesmo tempo, quando esses mesmos homens, aí eu estou falando de sequestradores, de homicidas, de homens acostumados a matar,
né? Eu estou falando de pessoas que ameaçavam e que eram acostumadas a fazer aquilo, né? Que vivia debaixo desse espírito de violência e sendo conduzido por ele. Mas, ao mesmo tempo, eles, quando estavam aflitos, eles pediam oração para nós, né? Era uma situação assim inacreditável, mas era assim. Oh, meu Deus. E aí, numa dessas rebeliões, eu acordei 3 horas da manhã com a cadeia virada. Virada é porque estava tendo berros, incêndio, eles quebraram as celas, todo mundo saiu da cela, estava no pátio e eles tinham, né, prometido que iam na nossa cela para desbaratinar, que ia matar todo mundo, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, hoje eu vou morrer. E eu fiquei na cela, na porta da cela, sozinho, clamando por Deus, clamando pela nossa vida, clamando para que Deus não permitisse. E eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei o que eles viram, eu não sei. Veio um grupo na nossa direção, com arma na mão, né? Porque aquelas armas artesanais, faca, tudo mais. E eles pararam a uma certa distância e falaram assim comigo. O Senhor quer que nós venhamos a quebrar a cela para que vocês participem também? Eu falei, não. Nós queremos ficar aqui dentro. E eles pegaram e voltaram para trás. Olha Deus ali, hein? Meu pai. Não permitiu que eles chegassem muito perto. Ficar de longe ainda. Chegaram a uma distância, sei lá, de uns 10 metros. Eles nem se aproximaram muito. Meu Deus. Vocês querem participar? Não. Que experiência, hein, pastor? E voltaram para trás. E eu glorifiquei muito a Deus aquele dia, porque eu nunca tive tanto medo da morte como aquele dia. Eu nunca vi a morte tão próxima, porque a gente estava completamente a mercê. O presídio tinha cerca de 600 pessoas. Nós éramos 20, 30. Não tem como, né? Só o Senhor para guardar. Literalmente. E aí passamos por muitas e muitas e muitas coisas lá dentro, situações difíceis, muito difíceis. Mas, depois de tudo isso, Deus levantou o meu advogado, impetrou um pedido, e o desembargador me concedeu algo que não era, na época, estava dentro da lei. Ele me deu uma progressão de regime para um crime hediondo que na época não cabia. Os detentos chegaram para mim quando ficaram sabendo, falou, irmão, qual foi o acordo? Quanto que você pagou? Passa a bola pra gente. Ou seja, eles acharam que isso tinha sido comprado. Exatamente. Tamanha era a possibilidade de acontecer. Que não existia. Eita. Tanto é que não existia que quando eu saí, a promotoria recorreu do benefício que o desembargador me concedeu e com isso eu saí logo, mandou para o STJ daqui, né? E o STJ disse o seguinte, tá certo, ele não merecia, ele não poderia, não cabe esse benefício de progressão de regime para crime hediondo. Ele precisa cumprir o restante da pena dele preso. Mandou essa resposta para a promotoria de Fortaleza. Quando chegou lá, a promotoria que pediu a minha reclusão arquivou o processo. Meu Deus. A minha advogada, ela falou, eu há 30 anos advogo. Nunca vi isso, não tem explicação. Como é que eles pedem a sua prisão, como eles querem o direito de expedir contra você o mandato de prisão, e quando a autorização chega de Brasília, eles mesmos resolvem arquivar o processo. Não tem explicação. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É verdade. Poderoso isso, hein? A porta que ele abre, não tem homem na face da terra, não tem juiz, não tem STF, não tem desembargador, não tem Suprema Corte, não tem ninguém que possa fechar.
A porta que o Supremo Deus abriu. A grande verdade é essa. Né? Foi uma experiência muito impactante. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, né? De que realmente a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir também. Porque eu paguei lá no primeiro momento para sair, fiz acordo com o policial, fiz acordo com isso, e não saí. Não saí, não teve acordo, paguei para os policiais darem um depoimento favorável, o meu advogado fez no primeiro momento meio de campo, não sei se deu dinheiro, não sei quem passou a perna em mim, eu sei que o que aconteceu foi a mão de Deus. Né? Ou seja, quando o senhor pagou... Quando eu paguei... o senhor pagou para sair, não saiu. Não sair. E ainda estava no processo de conversão. Aí depois você confia no Senhor de forma surpreendente para todo mundo, sai lá a autorização. E você disse tudo. Quando eu paguei, quando eu tentei pela força do meu braço, quando eu tentei pela força da minha carne, né, da minha malícia, né, que poderia dar certo, dei um volume de dinheiro bom para os policiais, porque a ideia era, os policiais vão dar um depoimento lá para a juíza, na sua primeira audiência, que vão dizer que a droga que eles acharam na sua casa tinha todo indício que não era sua, que era de um hóspede que estava na sua casa, porque o advogado bolou toda uma estratégia de defesa, que eu tinha recebido alguém que era de Brasília e tinha deixado essa droga lá, e eu fui pego de surpresa, eu não tinha ideia, e eles iam dar um depoimento dizendo, olha, realmente alguém lá, nós sabíamos, eu tinha vestígios de alguém lá, e tudo lá, tinha roupa, e eles haviam bolado uma estratégia de defesa para que a juíza pudesse acreditar naquela história mirabolante. Receberam o dinheiro e falou, não, na minha cara lá. Não tinha ninguém lá não, era só ele mesmo. Ou seja, Deus de novo ali Deus falando assim, não vai meu sair. filho Carlos, você vai continuar aí porque eu tenho algo para você. Você vai sair quando eu quiser, quando eu te preparar. Quando eu... E se o senhor saísse antes também, né? Não teria caminhado nos caminhos do Senhor, não teria. Naquele momento eu queria sair ainda para curtir a vida, né? Curtir o mundo daquela maneira. Hoje a gente curte 1000 vezes mais, mas junto com o Senhor. Amém. Né? E aí saí no tempo certo, houve toda essa situação, e aí as coisas foram acontecendo. Quando eu saí da cadeia, eu falei com a Valessa, vamos a Brasília, vou passar 6 meses, vou vender uma casa que eu tenho, a gente volta para Fortaleza e vamos viver aqui. Viemos para Brasília passar esses 6 meses. E estamos aqui desde 2003. Né? E Deus tinha falado lá atrás. E como é que foi esse caminhar para o cumprimento daquela promessa ainda na cadeia que o senhor seria pastor? Como que o senhor começou esse desenvolvimento? Nós chegamos aqui, minha mãe era membro da Igreja Batista Central. Sim. E aí nós começamos a congregar lá. Logo de cara resolvemos nos batizar. E eu me lembro que tanto eu quanto a Valessa, e aí eu acho que talvez até muito nós tínhamos, e principalmente eu tinha muita sede de trabalhar, mesmo antes de me batizar. O pastor Envelmar e a Rosinha ficou sabendo do meu caso sem me conhecer, porque minha mãe era do Projeto Visitando, havia pedido oração para as pessoas do Projeto Visitando, e chegou a eles, ao pastor Envelmar, e a pastora Rosinha, e a pastora Anice, que era de lá, que é uma grande amiga minha, o pedido de oração de uma mãe desesperada por um filho que havia sido preso em Fortaleza. Meu Deus. E eles começaram a orar por mim incessantemente sem me conhecer. Sem saber quem eu era. Sabia do meu nome, sabia do nome da minha mãe, e que tinha uma mãe aflita aqui, desejosa por uma conversão de um filho. A missionária Eliane, esposa do diácono Edilson, da Batista Central, um dia antes de eu ser preso, ela orou com minha mãe e ela viu eu sendo preso. Ela não teve coragem de falar para minha mãe. É mesmo? Ela falou, Deus me mostra você passando uma luta ferrenha com seu filho. Coisa muito séria, irmão, vai acontecer. Porém, Deus me mostra que o final disso haverá vitória. Amém. Glória a Deus. Mas ela disse que não teve coragem de dizer a visão. Sim. Como mãe que ela era. Eu fui
direcionado por Deus, nós fomos direcionados por Deus para trabalhar visitando, no projeto visitando, né? E é engraçado como são as coisas, né? Eu mal tinha acabado de me converter, eu ainda estava, fazendo a classe de batismo, fui trabalhar. Eu não sei nem se podia, mas eu acho que acabou passando batido. E a nossa líder, a irmã Ivalina, ela já estava assim muito desejosa de sair da direção da Asa Norte. Ela estava cansada, e nós fomos parar naquele momento. E ela começou a me encher de oportunidades para pregar, das visitas. Eu recém-convertido. Eu sempre tive muita oportunidade. E logo após ela saiu. E deixou a liderança comigo. Inacreditável. A gente ia receber aquele bolão de fichas, eu novo convertido, neófito ainda. A Valência dizia assim para mim, não sei nem o que falar, ligar pro pessoal, nem o que dizer. Nós morávamos com meu pai, pra você ver as coisas, né? Lá da época da Pedra Lascada, a gente vinha ligado no orelhão. Sério? No orelhão. Porque meu pai era ímpio e ele ficava indignado, dizendo, não, você vai gastar meu telefone, é muito caro, esse negócio tá ligando toda hora pros outros. Não, olha o impulso, né? Não dá não. Vai, você quer ligar, compra a ficha. Vai ligar do orelhão. Muitas vezes a gente vinha debaixo de chuva, na sombrinha, e ficava lá encolhido, lá procurando abrigo no orelhão para poder ligar, né? E ligava e ia fazer as visitas, e muitas vezes a gente ia brigando, aquela discussão, chegava lá, a gente pedia perdão, aí subia e Deus fazia sinais de prodígios e maravilhas, né? Apesar de toda a nossa falta de experiência, de toda, né, nossa pouca bagagem, a gente via que Deus usava porque Deus via o intuito do nosso coração, o desejo do nosso coração de querer ser instrumento de Deus. E aí começou uma caminhada. E aí logo em seguida, depois, eu resolvi fazer a faculdade. Né? Teológica. E aí, mais extraordinário, entrou a Eide Aleda para ser a superintendente da escola bíblica dominical da Batista Central, que era extremamente disputadíssima. Lá só quem era Carlos Nivan, os pastores, as pessoas que já estavam há 20, 30 anos na igreja. Era quem tinha uma bagagem muito grande que estava na frente de uma classe. E ela resolveu colocar professores auxiliares. Irmão, não me pergunta por que ela me escolheu. Eu cheguei na igreja em 2003. Em 2006 ela me chama. E olha que eu cheguei em 2003 no final. Eu fui batizado em dezembro de 2003. Eu já cheguei na igreja em 2003, no segundo semestre em diante. Então, não sei por que ela me chamou. Eu não sei, né? Olhando pelo olhar humano, o que ela viu para poder me chamar, porque eu nem oportunidade não tinha. Por quê, né? Qual foi o critério dela ter me escolhido? Só pode ter sido de Deus. Obediência. Aí fui ser professor auxiliar. Olha, Deus foi tão bom comigo que os professores auxiliares, eles davam aula esporadicamente dos outros, porque toda a classe teve o seu professor auxiliar. Uhum. Eu me lembro que a Anice, a pastora Anice, que na época não era pastora, ela foi também professora auxiliar de uma irmã, de uma missionária da igreja, e ela deu aula 3 vezes durante um ano. Puxa. O evangelista Dalton, que era o professor, chegou para mim no primeiro dia e falou assim, aqui não tem essa de professor auxiliar. Um domingo eu dou aula, outro domingo dá aula você. Um domingo eu dou aula, outro domingo você. A gente vai fazer um rodízio. Olha isso. Glória a Deus. E nas outras não foi assim. E aí, naquele primeiro ano, eu dei muito mais aulas do que ele. Por quê? Ele era militar. E ele viajou muito naquele ano. Olha isso. Eu fiquei, sem nenhum exagero, eu devo ter dado aula entre 60% a 70% das aulas, e ele entre 40% a 30%. Porque foi um ano que ele viajou demais. Então eu dava aula nos meus sábados, nos meus domingos, e nos domingos dele também, porque ele estava ausente. Um ano depois, o evangelista Dalton sai da igreja.
eu fico na classe só. Chamei eu esqueci o nome dele. Ele tá lá até hoje. Cheguei para ele e falei, irmão, coloca um professor junto comigo para dar aula comigo. Ele, vou ver, vai dando aula lá. E esse vou ver, vai dando aula foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio que eu fiquei sozinho. Quando ele chegou para mim, você tem alguém para indicar? Eu falei, tenho. Quem? Minha esposa. Que benção. Pode ser. Aí minha esposa veio trabalhar. Aí ela deslanchou também. Glória a Deus. Aí foi uma experiência tremenda como casal. As pessoas, a nossa sala cresceu demais. As pessoas não tinha que ter o rodízio, as pessoas não saíam da nossa classe. Olha aí, que benção. Não saíam, porque o tema mudava, porque nós dávamos a classe da revista atualizada, que era a revista da CPAD, ela de 3 em 3 meses mudava o tema. Sim. O tema era trimestral. Então, o tema era rotativo, mudava. As outras classes continuavam com o mesmo tema, mas a nossa mudava, de 3 em 3 meses. Então, durante um ano, nós tínhamos 4 temas diferentes. Exatamente. Então, as pessoas diziam, não preciso sair daqui, o tema está mudando, eu tô bem. A gente fazia aquelas confraternizações. Eu sempre amei confraternização, né? E fazíamos aquela confraternização e foi um momento muito bonito, muito bonito. Glória a Deus. E aí veio o pastor Sérgio, em meio a tudo isso, foi para Taguatinga. Aí resolvemos ir para Taguatinga, né? E foi uma coisa muito engraçada também, porque o pastor Sérgio já havia conversado com o pastor Vilarino, pedido a minha liberação, ele havia liberado. Só que eu acho que pela uma questão de idade e tudo, ele havia esquecido. Sim. Que tinha me liberado, né? E um dia o pastor Vilarino foi lá em Taguatinga, me viu, e ele ficou... Houve uma confraternização naquele dia, o tempo inteiro orando, olhando para minha mesa. Eu falei, nossa, Valessa, tá tão estranho, o pastor Vilarino tira o olho daqui, né? Será que tá acontecendo alguma coisa? Ela é mesmo, ele tá olhando muito para cá mesmo. E na hora que ele foi embora, ele passou na nossa mesa e disse assim, eu não quero você aqui. O seu lugar é lá, não é aqui. E aí gerou um mal-estar, né? Porque o pastor Sérgio tinha pedido para ele, o pastor Sérgio é muito íntegro, né? Não ia fazer nada que ele não autorizasse, mas ele tinha esquecido e já era uma questão da idade, ou talvez de um sintoma já forte, agudo, que estava do Alzheimer nele. Sim. Né? Talvez já fosse o princípio mostrando. Né? E ele não lembrava que havia pedido. E aí eu tive que ir no gabinete dele, pedir a minha liberação, e aí ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. E aí ele liberou, abençoou. Nós fomos para Taguatinga trabalhar com o pastor Sérgio. E eu vejo que tudo isso era o pastor Sérgio, o pastor Evelmar e eu. Depois o pastor Wesley também foi. Engraçado que os 4 que estavam lá em Taguatinga estão hoje juntos. Né? Coisas, né? Surgiu ali uma aliança entre o pastor Sérgio, o pastor Evelmar, eu e o pastor Wesley. Que bênção. Nós não imaginávamos que um dia estaríamos no ministério nosso entre aspas, né, do pastor Sérgio, mas nosso que eu digo juntos. Sim. Né? E não poderíamos imaginar que isso iria acontecer, né? E esse ministério de Taguatinga rompeu de uma maneira extraordinária. Pastor Sérgio chegou na igreja, tinha, sei lá, 10 pessoas haviam ficado, né? Na divisão que ocorreu no momento, seguiram o antigo pastor 590 pessoas, porque era 600, ficaram 10. Meu Deus. Né? 590 foram com ele, né? E 1 ano e meio depois, a igreja estava aí beirando os 200. Foi assim, um crescimento bombástico, né? E aí, pastor Sérgio teve que se voltar, né? Houve uma ordem da Batista Central para que ele voltasse. Foi muito difícil, foi uma situação muito ruim, né? A igreja sangrou, a igreja sofreu demais com a retirada de uma maneira, né, brusca, né, do pastor Sérgio de lá. A igreja chorou. A igreja literalmente chorou. E nós ficamos meio que vendidos naquela situação. Voltamos para a sede, ficamos aqui com os irmãos para ajudar. Ficamos ali ainda um tempo. Chegou o pastor Eduardo para dirigir. Eu fiquei ali, eu acho que talvez 1 mês e meio, 2 no máximo, né? E resolvemos voltar. Mas quando eu voltei para a Batista Central, mediante tudo que eu já tinha visto,
eu tinha ficado muito triste e eu imaginava que já não era mais o meu lugar. E aí no início de 2012, janeiro de 2012, eu bati o pé e falei, Valessa, vamos sair. Valessa chorou muito, foi muito difícil, ela não queria sair, mas eu estava em paz, porque aquilo ali Deus já tinha ministrado ao meu coração dura. Não foi uma decisão repentina, foi uma situação que foi sendo amadurecida. E aí quando veio a decisão, eu falei, agora a gente vai sair. Ela não concordou, mas ela foi muito submissa, ela foi muito sábia. Ela não queria sair, mas ela falou, não, se meu marido está dizendo que é pra gente sair, então é pra gente sair. Né? Amém. E a gente saiu, e nós fomos para a Igreja Batista Plenitude, e nessa Igreja Batista Plenitude eu fui consagrado a pastor. Que bênção. Fiquei pouquíssimo tempo, parece que eu fui para lá só para ser consagrado. Só para ser consagrado. O pastor Sérgio participou da minha consagração, o pastor Evelmar participou da nossa consagração, o pastor Hélio, que hoje está com a pastora Helena em Taguatinga, participou da minha consagração, porque assim, a minha consagração ela foi muito atípica, porque o pastor Rubens, o Rubão, ele falou para mim assim, eu vou te honrar de uma maneira que eu vou estender um tapete vermelho para você. E do jeito que ele falou, ele fez. Então ele fez uma festa lindíssima. Arrumou um cajado gigante, grande. Eu acho que foi esse cajado grande que o profeta lá viu no início, né? Que ele disse que viu um cajado muito grande na minha mão. Então ele arrumou simbolicamente um cajado enorme, né? Colocou no púlpito. Colocou um tapete vermelho na entrada da igreja, fez uma festa, chamou vários pastores e a minha sabatina foi naquele momento na frente de todo mundo. Ele distribuiu 20 perguntas, aí deu uma pergunta para o pastor Sérgio, uma pergunta para o pastor Evelmar, uma pergunta para o pastor Hélio, para os líderes, né, escrito lá, eu estava na frente, os irmãos sentados, os pastores sentados, e eles faziam a pergunta e eu respondia na frente de todo mundo. A minha sabatina foi ao vivo e ao cores, né? Sem preparação prévia. Eu sabia, né, que ia ter, lógico, né? Mas eu não sabia as perguntas, mas ele falou, não vou te constranger, não vai ser nada, fique tranquilo. E realmente foram perguntas razoáveis, boas. Que legal. Né? Foi muito legal, foi muito atípico. Ele contratou, né, encomendou salgados, pizzas, fez uma festa lindíssima para mim. E aí nós ficamos ali pouco tempo, nós ficamos ali de maio, eu ajudei ele a fundar a igreja. Inclusive o nome foi até eu que dei, Batista Plenitude, né? Foi uma sugestão minha. Ficamos ali de maio a novembro, né? E quando o pastor Sérgio abriu o ministério dele, eu fui trabalhar na igreja como faxineiro, na Igreja Batista Cristã, comecei limpando a igreja, né? Falei, pastor, eu estou precisando, não por uma questão de desonestidade, mas o pastor Rubens não conseguiu, né, me pagar um salário que havia sido combinado previamente, mas não por maldade dele de forma alguma. Os dízimos na igreja ainda eram pequenos, nós estávamos lutando para sobreviver. Realmente não foi por maldade, por malícia, de desonestidade de forma alguma. De forma alguma, é porque não tinha condições mesmo. O pastor Sérgio, muito amigo meu, de longa caminhada, falou, olha... Ou seja, já é Deus de novo aí falando, Carlos, seu tempo aqui acabou. Novamente. Né? Você vê Deus tem controle sobre todas as coisas. Os ciclos, né? De início, meio e fim. Exatamente. Né? Edialedo entrou, parece para mim, né? Aos meus olhos, parece que entrou só para me colocar ali de professor da EBD, né? Minha mãe esteve ali na Batista Central para que nós estivéssemos ali. Quer dizer, tudo realmente com tempo, meio e fim determinado. E na Batista Plenitude do mesmo jeito. Fui para lá, Deus me honrou tremendamente ali. Foi um momento muito gostoso. Apesar do pouco tempo, um tempo muito intenso. Nós ficamos lá de abril, maio. A igreja foi inaugurada entre abril e maio e foi até dezembro, né? A nossa estada ali. Nós ficamos lá até entre outubro e novembro, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar na igreja. Eu me lembro que as pessoas chegavam lá, não entendiam nada. Eu tive que vencer meu orgulho, né? Porque o pastor Sérgio, eu posso te ajudar nesse momento, que eu tenho é isso. Mas eu tenho vergonha de te oferecer isso. Mas o que tem na igreja nesse momento, que pode render a você um salário é isso. Você quer, mas eu não estou fazendo para te humilhar, não. Mas o que você acha? Eu falei, eu quero.
Eu tenho uma família para sustentar. Vencer meu orgulho era difícil. Os irmãos que eu conhecia a vida toda, né, porque já conhecia da Batista Central, chegavam, me via ali com um paninho, me via ali com rodo, me via ali com um balde d'água, limpando a igreja, né? Foi para mim vencer o orgulho, porque eu me sentia constrangido no início. Eu me sentia com vergonha no início. Se eu falar que não, estaria mentindo. Você acha que foi o último degrau ali para o processo de assumir como um pastor? Vencer esse orgulho, você acha? Poxa, eu acho que a sua ponderação foi muito boa, eu acho que sim. Glória a Deus. Certamente eu era orgulhoso e não sabia. Glória a Deus. Certamente. Então, para mim, aquilo ali, para minha alma, aquilo ali doeu. Doeu mesmo. Só que aí eu fui acostumando, Deus foi trabalhando e Deus foi despertando em mim, né? Esse sentimento de humildade, de simplicidade, e eu fui vencendo o orgulho. E até que chegou o momento que quando nós mudamos para 515, a igreja é muito grande, eu ainda cheguei lá nessa atribuição, mas rapidamente eles tiveram a sensibilidade de ver, não, você agora já está aqui como pastor, eu não tinha sido recebido como pastor, mas eu já pregava, eu já tinha uma vida dentro da igreja como pastor. Como Deus é lindo. Então não cabe mais, você tá nessa situação, não pega bem, né? Então, chega. Precisamos agora, até pelo tamanho, de um profissional para manter a igreja limpa. E foi quando eu saí, né, dessa situação, né? E aí as coisas foram, né, caminhando para o que está hoje, né? Amo esse ministério, acima de tudo amo a Cristo. Sou grande amigo do pastor Sérgio, grande amigo do pastor Evilmar, né? Já caminhamos aí a longa data juntos, né? Muito tempo juntos. Eu ando com o pastor Evilmar desde que eu cheguei. Desde 2003 eu ando com o pastor Evilmar e com a Rosinha e nós andamos intensamente. E ando com o pastor Sérgio e com a pastora Cláudia alguns anos depois, não muitos anos depois, mas alguns anos depois, entre 2006, 2007, começamos a firmar uma amizade com o pastor Sérgio e com a pastora Cláudia. 2008 essa amizade ficou intensa, que foi quando nós fomos para Taguatinga e hoje estamos aí juntos, né? Então esse foi Mas eu tinha a certeza, Arlington, desde que eu estava preso, desde o início, eu tinha esse sonho de ser pastor, eu tinha esse desejo. Eu nunca procurei que isso fosse feito de uma maneira atabalhoada. Deus me deu essa serenidade de esperar. Mas eu tinha. Eu nunca tive vergonha, nunca escondi isso de ninguém. Porque às vezes eu vejo as pessoas, têm o desejo, têm o sonho, dizem, não, eu nem penso, por dentro tá morrendo de vontade, né? Eu sempre tive. Eu sempre tive e nunca escondi, mas Deus me deu a serenidade de esperar o momento certo, né? E o momento certo veio e foi uma bênção. E quando, para finalizar, e quando veio essa última etapa agora, que é de Valparaíso, para finalizar agora mesmo, eu me lembro que 2 anos, 3 anos antes, eu fui numa reunião de oração no Varjão. A Melinha, esposa do Moza, me levou. Pastora Cláudia e a Carol, filha do pastor Sérgio e da pastora Cláudia. E nós fomos nessa reunião de oração, diz que a pastora é muito usada, e realmente. Quando ela foi orar por mim, ela virou e falou desse jeito: eu não te vejo mais nessa igreja que você está hoje. Eu fiquei morrendo de vergonha e sem graça, que eu estava do lado da Cláudia, né? E ela fez assim: eu te vejo em outra igreja ao redor de Brasília. Eu não sei aonde é, mas é no entorno de Brasília. Eu me lembro que ela fez assim com o dedinho. Meu Deus. E você vai para esse local. Recebi. Fui numa outra reunião de oração, uma irmã, uma pastora muito usada. Ela virou e falou assim para mim: você não vai estar nessa igreja que você se encontra hoje. Você vai para uma outra igreja e nessa igreja as pessoas estão famintas. E eu vejo você dando pão. Eu vejo você alimentando essas pessoas. E esse alimento é a palavra de Deus. Eu, poxa, segunda vez. Um dia, o Marcos Valério me liga. Fala: pastor, tive um sonho com você. Eu falei: como é que foi?
Eu te vi você pregando numa igreja onde o púlpito era mais alto e as pessoas ficavam embaixo. Não era a nossa igreja. Eu te vi numa outra igreja no sonho. Falei, poxa, é a terceira vez. Em pouco tempo. E aí, para finalizar, o irmão Paulo Alencar, que está congregando conosco, ele era da nossa igreja, saiu e agora está lá comigo no Valparaíso. Ele foi para lá porque ele teve uma visão e ele falou, acabei de ter uma visão agora com você, pastor. Você em uma outra igreja. Só que eu não sei se é do mesmo ministério ou se é uma outra igreja. Mas nessa outra igreja, quem estava ali à frente era você. Eu falei, se essa sua visão for de Deus, se ela se cumprir, você vai trabalhar comigo nessa igreja. Ele falou, eu vou. Fechado. Quando o pastor Sérgio me chamou para o Valparaíso, falei, liguei. Falei, lembra daquela visão? Lembra do nosso acordo? Então, pode tratar de cumprir, porque essa sua visão... Ah, Deus cumpriu a parte dele, Paulo, agora cumpra a sua. Cumpriu e se realizou. Amém? Que bênção, pastor. Coisa linda, hein? É, lindo mesmo. E aí, então acho que eu já falei demais, né? Eu acho que quem tá assistindo tá pensando assim, poxa, ser um pastor Carlos é muito fácil. É só ficar sem fazer nada e Deus vai levando ele até... Amém. Mas que coisa linda, hein, pastor? Queria te pedir para deixar uma mensagem aqui para as pessoas, um versículo bíblico, uma mensagem, aquilo que o Senhor gerar no seu coração, para a gente encerrar esse nosso momento. Como eu vou encerrar com a sua fala, eu queria agradecer vocês aí por tudo, agradecer ao pastor, agradecer a Deus Amém. Por esta tarde, este privilégio, essa honra de estar aqui. Tá, eu vou deixar então um texto, que foi o texto que eu mencionei quando eu fui ungido a pastor, que diz, portanto, não te vergonhes do testemunho do nosso Senhor, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. E Ele nos escolheu e nos predestinou antes dos tempos eternos. E nos trouxe o Senhor, o Pai, nos trouxe Jesus Cristo, né, consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte, aquele que trouxe a imortalidade através do seu Evangelho, pelo qual nós fomos alcançados, pelo qual o Senhor nos constituiu pregadores, apóstolos, mestres. E nós não nos envergonhamos e não podemos nos envergonhar desse Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus na minha e na sua vida e na vida dos nossos familiares. Amém? Que Deus abençoe a todos. Isso aí, pastor. Obrigado, viu? Amém. Ficou muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus.